chegando aqui na nossa audiência pública, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, né, onde nós estaremos discutindo a crise hídrica do nosso Estado, logicamente contextualizada no panorama nacional e internacional. Eu quero, primeiro, agradecer muito a presença de vocês, eu vou já aqui registrando os nossos convidados, que farão intervenções importantes, contribuições, considerações, para que nós possamos ter mais informações e para que nós possamos fazer uma análise crítica do que está acontecendo, principalmente do nosso Estado. Eu quero aqui registrar a presença do Carlos Boqui, que é do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, da Yara Novelli, que é do Instituto Oceanográfico da USP, da Universidade de São Paulo, do Wilson Cabral, que é do ITA, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e a Helena Dutra, que é do Instituto Florestal. Somos 4 pessoas, né, que trabalham nessa área, que militam nessa área, que têm conhecimento, são pesquisadores importantes, que vão dar um panorama aqui, cada um na sua área, do que vem acontecendo, sobretudo no nosso Estado, que vive uma crise hídrica, né, que vive desmatamento, né, que agora, recentemente, além dos incêndios que estão ocorrendo em várias regiões do Estado, nós também estamos tendo o fenômeno das tempestades de areia em várias cidades do interior, em Presidente Prudente, em Araçatuba, em Ribeirão Preto, em Franca. Inclusive, ontem o Fantástico fez uma matéria bem longa, de quase 10 minutos, falando sobre isso. Só que não foi na causa, né? Não vai na causa, que é o agronegócio, a maneira de ocupação do solo, da monocultura, né, que, infelizmente, tem o apoio do governo estadual, do PSDB, há muitos anos. Esse setor tem muita força política e econômica no estado de São Paulo. Então, a desertificação do solo é uma das causas, logicamente que tem outras, que vocês podem falar um pouco mais sobre isso, mas a matéria do Fantástico não foi na causa principal, até porque a Globo faz propaganda do agronegócio, né, falando que o agro é pop, não é isso? O agro é vida, o agro é morte, é destruição da natureza, o agro é um dos responsáveis pelo o que está acontecendo hoje no Brasil e, sobretudo, aqui em São Paulo, né, principalmente naquela região que tem a monocultura da cana-de-açúcar. Mas tem a questão dos incêndios também, tem o desmonte das estruturas do Estado, que eu acho que vocês vão colocar também, que a gente está denunciando o tempo todo, a questão da extinção dos institutos, o florestal, o de botânica, o geológico, que foram extintos, isso é grave, o sufocamento orçamentário também da própria Secretaria do Meio Ambiente, das estruturas de fiscalização, o que aconteceu em nível federal, no governo Bolsonaro, aconteceu e acontece aqui em São Paulo também. O negacionismo ambiental, ele é muito presente no nosso estado de uma forma um pouco mais disfarçada, mas nós acompanhamos aqui a extinção de institutos importantes no momento em que a gente mais precisa. Olha só, no momento de uma crise como essa, você teve a extinção de 3 institutos fundamentais nesse momento. Isso é um crime, inclusive nós já entramos com uma representação no Ministério Público Estadual contra a extinção dos 3 institutos, né? E nós estamos pedindo a criminalização do governador Dória pela extinção desses 3 institutos, né? E pelo enfraquecimento também de outros setores importantes. Tenho conversado muito com o pessoal da Polícia Florestal, eles disseram que estão totalmente sem equipamentos, sem funcionários, há um desmonte de toda essa estrutura da Defesa Civil, com os incêndios. Isso foi constatado bastante aqui na Assembleia Legislativa. Mas, enfim, vamos ouvir vocês, que é muito importante que vocês deem a colaboração. Está aqui também, só fazer uma saudação, o vereador Celso Gianazzi, antes de eu passar a palavra. Celso, aqui representando a Câmara Municipal de São Paulo. Boa tarde, professor deputado Carlos Gianazzi, boa tarde a todos os presentes aqui, o Carlos, o Wilson, estou vendo conseguindo, Yara, a Helena. Eu fiz questão até de passar para fazer uma saudação para vocês, que eu acho muito importante nós tocarmos nesse assunto e ouvi-los, né, que vocês são os grandes especialistas, mas
vai um pouco nessa linha que o deputado Carlos Janazzi coloca, desse desmonte dos instrumentos de controle, de fiscalização, e eu falo especificamente aqui da cidade de São Paulo, que a gente tem acompanhado muito a área aqui da região de Parelheiros, que há um grande desmatamento nessa região, e a gente percebe muito claramente que, no caso aqui, o município de São Paulo pouco tem feito para evitar que isso vá adiante, e a gente tem consequências gravíssimas, né, com esse desmatamento, assim como tem o desmatamento da Amazônia, que tem os reflexos no Mato Grosso, na região do Mato Grosso, em toda a região, e trazendo para a região de São Paulo também. Nós temos também, dentro da cidade de São Paulo, esse mesmo problema acontecendo, refletindo aqui para várias regiões do município. Então, passei também para cá, eu ouvi um pouco de vocês também, que eu tenho certeza que esse conhecimento que vocês trarão aqui para a gente, dialogando denunciando também para a população do que está acontecendo, é muito importante. Então, gostaria de parabenizar a iniciativa, deputado Carlos Janazzi, trazer esse tema para dentro da Assembleia Legislativa, colocando um tema tão importante no radar aqui da discussão. Obrigado, Celso. Celso milita bastante lá na Zona Sul, nas duas áreas de mananciais, da represa Billings, da bacia Billings e da bacia Guarapiranga, além daquela outra região mais distante ali, que chega na Serra do Mar, Parelheiros, Marcilac, que é uma região muito importante aqui para o nosso ecossistema, mas que está sendo atacado. O Celso tem feito várias intervenções ali, denunciando a especulação imobiliária, as ocupações irregulares, enfim. Obrigado, Celso, pela sua participação. Olha, só antes de eu passar para o Carlos Bacuí, que vai fazer a abertura aqui, vai fazer a primeira intervenção, só dizer que nós estamos acompanhando aqui os ataques do governo estadual ao meio ambiente, que começou, na verdade, pelo menos que eu me lembro aqui, em 2013, quando ele começou o processo de privatização de parques, né? A primeira lei que ele aprovou aqui, que nós votamos contra na Assembleia Legislativa, foi a Lei 14.944, né, que ele privatizou aqui partes do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Não sei se vocês lembram disso. Em seguida, isso é governo Alckmin ainda, em seguida, em 2016, vocês lembram? Fizemos uma batalha aqui, mas o projeto foi aprovado, infelizmente, que deu na Lei 16.260, de 2016. Aí teve a concessão de diversas áreas e parques para exploração pela iniciativa privada, privatizou até as cavernas, né? Tudo florestas. Até nós entramos numa crise aqui, porque em muitas dessas áreas tem comunidades indígenas, quilombolas, e nós questionamos, e aí vai privatizar também a comunidade indígena que está dentro da área? Isso aconteceu em 2016, ainda no governo Alckmin. No governo Dória, logo que ele assumiu, ele apresentou um projeto de lei privatizando o Jardim Zoológico e o Jardim Botânico, a Lei 17.107, que nós também fomos contra, enfim. Agora, recentemente, gente, em agosto, ele aprovou ainda na pandemia uma lei que é semelhante àquela que foi aprovada no Congresso Nacional do Marco do Saneamento Básico, que na prática é uma privatização, né, da água na cidade de São Paulo, que é a Lei 17.383, foi aprovada agora no dia 5/7 de 2021, que mexe com essa questão da água e do saneamento básico. E, por fim, o 529, que vocês acompanharam muito de perto, que foi esse desmonte de várias instituições do Estado importantes que foram desmontadas na área ambiental e também em outras áreas. A CDHU também foi desmontada, a SUSEM, né, foi extinta, enfim. Então, é muito importante frisar que esse desmonte agrava a situação do Estado de São Paulo nessa crise ambiental que nós estamos vivendo, sobretudo na crise hídrica. Eu vou passar, então, já diretamente para o Carlos Bacuí. Carlos, é com você. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Janazzi, Carlos Janazzi, deputado, Celso Janazzi, vereador. Queria cumprimentar os meus colegas de mesa, Helena, Yara, Wilson,
e o Vitor pelo apoio técnico aí, pedindo ao Vitor, então, que colocasse a minha apresentação, por favor, para que eu possa iniciar. Bom, eu presido por lá o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, que tem por atribuição, por função, impulsionar políticas públicas de proteção ambiental. A próxima, por favor. Nosso objetivo aqui é falar sobre crise hídrica, e eu vou dar 2 enfoques. Um é sobre a vulnerabilidade hídrica, aquilo que nós estamos enfrentando hoje no estado de São Paulo. E a outra questão é a questão institucional de uma governança insuficiente para fazer frente a esse estado de emergência climática e de crise hídrica, por que não dizer também de emergência hídrica no estado de São Paulo, né? A próxima, por favor. É importante sempre ressaltar os determinantes dessas crises, né? Esse quadro da Organização Mundial da Saúde, ele demonstra exatamente esse momento civilizatório, que quanto mais avança a humanidade sobre os ecossistemas, tomando o espaço da natureza, dos ecossistemas essenciais, mais problemas você acaba tendo em função dos desequilíbrios ambientais que ocorrem, né? A próxima, por favor. E como nós estamos falando de água, eu queria trazer exatamente o conceito do que é a água, né, como direito humano fundamental, é um direito de todos nós. Então, esse direito, que é indisponível, inalienável, é reconhecido pelas Nações Unidas. Então, quando tratamos da água, não dá para tratar da água sobre a ótica de commodity, apenas de mercantilização, mas sim de um elemento que é essencial para todas as espécies vivas, né? E nesse sentido, a água é importante, assim como são importantes os ecossistemas que fazem que proporcionam a água, que produzem água, assim como é importante o sistema de gestão que proporciona a nossa ação, né? A forma como a sociedade administra esse precioso e essencial bem natural. A próxima, por favor. É importante entender que nós estamos no antropoceno. O antropoceno é uma fase geológica onde você tem ascendência das atividades humanas sobre todos os outros processos, transformando, por conta da sua intensidade, os sistemas vitais do planeta, né? O antropoceno ele é decorrente da Revolução Industrial, da grande escala de produção e da poluição gerada por isso, né? E, essencialmente, por uma questão que é um modelo econômico imbricado nessa Revolução Industrial. Quer dizer, o antropoceno tem como determinantes esses elementos que são um modelo predatório instaurado pelo homem que extrapola os limites das alterações aceitáveis do planeta. A próxima, por favor. É o que nós chamamos de reino de Midas, não é? É mais ou menos uma lógica de tudo que você toca vira ouro, quer dizer, todos os elementos naturais que são essenciais à vida são tratados por esse sistema econômico como se fossem ativos econômicos, não é? E você sabe que elementos essenciais como ar, água, não podem ser precificados, eles têm valor, mas não têm preço, porque eles são bens de uso comum de todos, né? A próxima, por favor. Esse contexto do antropoceno, ele é alimentado por uma economia que é predatória, e existe um fluxo de dinheiro voltado a uma série de atividades que são extremamente negativas para a sociedade. Por exemplo, você tem a cadeia do petróleo, que praticamente domina hoje a mobilidade em todas as formas, a geração de energia, não é? Então, o que acaba acontecendo é que você tem um modelo implementado, financiado por bancos e agentes financiadores, que não têm, às vezes, a preocupação suficiente com relação a esse fluxo de dinheiro, se isso está beneficiando ou não o planeta. Por exemplo, hoje, você tem a OPEP discutindo se ela aumenta o preço do petróleo ou não, se ela vai aumentar a extração de petróleo ou não. Você tem uma preocupação na China, da mesma forma,
e na Inglaterra também. Então, na verdade, nós falamos de uma alteração do sistema para um sistema sustentável, mas na prática nós continuamos a viver a realidade do sistema do petróleo. Tá? E aí, essa economia predatória, que ela está praticamente imbricada em todos os setoriais, ela está imbricada na intensificação das atividades acima dos limites aceitáveis. Né? Você tem hoje, no planeta, o lançamento de 162 milhões de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera. Né? As populações continuam se concentrando em pequenos espaços territoriais, como, por exemplo, o nosso caso do estado de São Paulo. Você tem uma metrópole, uma macrometrópole, uma grande população do estado e poucos recursos naturais à disposição dessa população. As consequências desse modelo predatório, de uma economia predatória, é justamente o desmatamento, a intensificação das emissões, a falta de uma inovação tecnológica voltada à sustentabilidade, a falta de uma leitura a partir da visão da ciência, né? A Helena está conosco aqui hoje, uma pesquisadora científica, então, os institutos de pesquisa no estado de São Paulo foram extintos pelo governo, florestal, geológico e de botânica, né? Quer dizer, você precisa de ter desse aporte científico para fazer política pública. E, sem política pública, você acaba tendo um desvio da sustentabilidade, né? É um negacionismo. E aí falta governança e, naturalmente, essa falta de governança, ela também decorre da falta de participação social, que é proposital, né? Se na área federal você tem um boicote à participação social por conta de uma política descarada do governo, né, deslavada, se diz tudo abertamente, em São Paulo você tem eu diria, uma contenção da participação social através de atitudes subreptícias, né, de uma subjetividade que está adjacente a todos os processos de gestão. A próxima, por favor. Bom, as consequências do reino de Midas, né, dessa coisa de transformar tudo em riqueza, é o que nos traz o IPCC, o relatório R6 do IPCC, que nos dá conta de uma aceleração dos processos de aquecimento global, com intensificação de aquecimento, de secas, que nos levam a uma alta vulnerabilidade. Não é? Importante colocar aqui que o INPE já declarou, inclusive no comunicado às Nações Unidas, com relação ao aquecimento do Brasil, da região brasileira. Né? A gente está com cerca de 1,7 graus. O Nordeste está com 2 graus de aquecimento médio de fase pós-industrial, enquanto o mundo trabalha para tentar uma perspectiva de 1,5 graus a 2 graus para 2100. Né? Você veja aí como nós estamos avançando negativamente, sem cumprir as diretrizes dos acordos internacionais. Né? A próxima, por favor. E aí, esse estado de coisas, ele tem que ser muito bem comunicado. Né? Esse quadro é do James Hansen, que é um químico e um climatologista americano da NASA, que fez as primeiras investidas com relação à modelagem do aquecimento global, tornou isso público, e depois ele foi até perseguido politicamente por isso. Né? Então, ele dizia que a gente tem que colocar para a sociedade exatamente o que é o risco. É a caveirinha, né? com os ossos cruzados. Esse é o símbolo que tem que se colocar para a sociedade. Mas o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos colocava um smiling face, uma carinha sorridente, mas com as duas cruzinhas. Então, é preciso ter transparência na questão do risco e da vulnerabilidade. As pessoas têm o direito de saber. Né? A próxima, por favor. E aí nós passamos para o ponto fundamental da questão da água, que é a vulnerabilidade. Né? Qual é o índice de vulnerabilidade que nós temos e quais são os determinantes dessa vulnerabilidade? A próxima, por favor. A primeira questão, eu já coloquei, que é a concentração de atividades em pequenos espaços geográficos, e uma certa crise de governança que se instala nesse processo, porque em São Paulo nós não temos a figura do condado, nós temos a figura do município e a figura do estado. Em alguns países você tem a figura do condado, que ajuda a um planejamento regional, inclusive com leis regionais,
para você ter planejamento e gestão de territórios que extrapolam os limites do município, fazem parte do mesmo, de uma mesma região, por suas características comuns, mas que acaba, em São Paulo, não tendo essa possibilidade. Você tem uma fragmentação de municípios, partidos políticos diferentes, você tem o Comitê de Bacia Hidrográfica, que não consegue funcionar de forma adequada, controlado pelo governo, né, sempre nos interesses setoriais. Então, nos falta essa figura de gestão, e quem deveria proporcionar isso é o próprio governo estadual. Né? A próxima, por favor. Um dos elementos importantes nesse processo é a formação de ilhas de calor. Não se cuida das nossas regiões, como do interior de São Paulo também, para a gente ter áreas no centro das cidades que proporcionem um resfriamento. A consequência em São Paulo, por exemplo, na Zona Leste, é que as chuvas são atraídas para essas áreas impermeabilizadas e deixa de chover nos mananciais. Né? Existe uma espécie de desequilíbrio climático regional. Essas figuras são do PROAN, do relatório de vulnerabilidade hídrica da região metropolitana de São Paulo, de um bom estudo que nós fizemos junto com a Magda Lombardo, da USP, isso faz mais ou menos uns 15 anos. O fenômeno ficou muito bem identificado. Né? A próxima, por favor. Um outro elemento importante é a solução que é dada para a falta de água. Geralmente o governo opta por fazer transposição entre bacias hidrográficas, ou seja, emprestar água dos vizinhos, né? É mais ou menos isso que acontece. A última que aconteceu foi a transposição do Rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira, né? Isso é altamente negativo. Por um lado, se você tem isso como um elemento recursal, pode até ser considerado, né? Porém, quando você trata disso como uma solução para o problema, você está retirando recursos essenciais de uma outra região para colocar numa outra região hidrográfica. E aí, o risco que se corre é a velha história de descobrir um santo para descobrir o outro, né? E no fim, os dois santos vão acabar com sede. Né? A próxima, por favor. Para você eliminar essas soluções pontuais, você teria que trabalhar com elementos de saneamento das nossas matrizes de insustentabilidade, né? O desmatamento contínuo das cabeceiras das nascentes, na região da Cantareira, na região da Bírigues, da Guarapiranga, você tem uma perda de produção hídrica contínua nesses reservatórios, né? Além disso, você tem o assoreamento por falta de proteção do entorno dos reservatórios, você tem os reservatórios cada vez mais com sedimentos, com terra no fundo. Isso leva a uma perda da capacidade de reservação. Você tem cada vez menos água disponível, água mais poluída, porque não se cuida do saneamento devidamente, e você tem também um ecossistema fragilizado e não aporta mais elementos nascentes, né? O fluxo hídrico dos aquíferos de profundidade também para os reservatórios. A professora Yara vai falar, eu sei, sobre transposição de umidade, então eu vou deixar essa parte da Amazônia com ela, né? Isso representa um estado de vulnerabilidade alta. Qualquer desses elementos que a gente pegue aqui, seja a transposição de umidade, o desmatamento, o assoreamento, a poluição, são elementos de alta vulnerabilidade que deveriam ser atacados pela governança, né? A próxima, por favor. E aí nós vamos para a questão do conflito, né? Como é que se gere essa crise hídrica onde você tem reservatórios que estão sob a tutela do setor privado. Praticamente, nós temos os nossos rios privatizados porque as usinas que fazem essa gestão, elas são empresas particulares, cujo objetivo estatutário é vender energia, né? É muito bom que a gente tenha essa compreensão. A próxima, por favor. E aí nós vamos ver como é que isso poderia funcionar, né? Ao longo dos anos, os reservatórios eles foram abertos, apesar do risco, eles foram deixando fluir água cada vez mais para gerar energia, sem que se preocupasse em se manter maior reserva estratégica, né? Tem vários estudos que apontam essa necessidade de que se tivesse uma previsão, né, para esse processo. A consequência é que você tem um esgotamento dos reservatórios
no momento atual, que poderia ser muito melhor equacionado se ele fosse visto com o tempo, né? A próxima, por favor. E aí nós vamos para quem decide isso, né? Quem faz essa gestão dos reservatórios, né? Bom, você tem o Operador Nacional do Sistema, que é praticamente quem decide a vazão das represas. Preciso gerar energia, vou turbinar para gerar energia, sem muita preocupação ecossistêmica e com outros usos múltiplos. Então, quem é que decide isso? Quem são as pessoas que estão nesse processo decisório, né? O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele tem 17 membros do seu conselho. 4 são ligados ao governo federal e 13 ao setor privado. Aquele setor que já detém o poder sobre as concessões ou de transposição de energia, de transporte, ou sobre os próprios reservatórios, que são proprietários das usinas que lá estão, né? Os representantes da produção são 5. O de transporte são 4. O de consumo, que também são empresas do setor de geração, são 5. Há um representante do setor de pesquisa energética, teoricamente seria a ciência. Quem é? É uma empresa que presta serviços para o Ministério de Minas e Energia, é governo. E você tem um representante da sociedade civil, que teoricamente, a sociedade civil é aquele que defende os direitos difusos, direitos de toda a sociedade. Quem está lá? A Fiesp, né? Ela que representa a sociedade civil nesse grande conglomerado. Então, por aí a gente vê que o sistema de gestão dos reservatórios paulistas, ele não é um sistema que contempla a gestão participativa, né? Quando você tem um bem público gerado pelo setor privado, você tem eu diria, um conflito de interesses imediato, porque uma empresa, ela visa gerar lucro, está no seu estatuto, ao passo que ela está gerindo um bem que é um bem essencial. Ou seja, não se gera bens comuns através de uma ótica do setor privado. A próxima, por favor. E é mais ou menos isso, né? É a raposa no galinheiro, quer dizer, você acaba não priorizando os elementos essenciais, deixando que o próprio setor interessado, né, eu diria, perseguir as galinhas, é quem vai estar lá tomando conta do galinheiro, né? A próxima, por favor. Bom, eu vou antecipar, porque eu sei que eu já estou estourando o meu tempo, mais uma, por favor. Então, nós chegamos ao ponto crucial. Nós temos uma crise hídrica, nós temos uma emergência climática. Para resolver isso, o que a gente precisa? A gente precisa de uma governança transsetorial. O que nós temos hoje em São Paulo na área ambiental não serve para isso. Nós temos uma subsecretaria de meio ambiente atrelada a uma secretaria de infraestrutura. Nós teríamos que ter essa capacidade política de inserção de um setor altamente competente, com uma grande permeabilidade política que pudesse transformar a ótica ambiental, a ótica da sustentabilidade, em elementos decisórios para todos os setoriais de governo. Né? Porque a política ambiental e a política de proteção da água, ela se faz em todos os setoriais, inclusive na economia, como eu já disse. Né? Você tem que ter elementos de gestão participativa, com transparência, aporte científico e controle social. E o que nós temos, na verdade, é um Conselho Estadual do Meio Ambiente insuficiente, com maioria de governo, né? Com uma sociedade civil despreparada, porque você tem um cadastro de entidades que não tem critério, né? O federal acabou com a participação social, instituindo um bingo para eleger as entidades. E São Paulo parte de um cadastro que não nos representa, né? Então, aí você não tem uma qualidade na representação ambientalista e, portanto, na representação que estaria, teoricamente, dentro do Conselho para defender os direitos difusos, né? E não tem controle social. O resultado é que não se tem isso que a gente gostaria que tivesse. E aí nós não chegamos àquilo que é necessário para fazer essa transformação, para enfrentar a crise hídrica e a emergência climática, que são planos, ações, políticas públicas multissetoriais que demandam mais do que uma gestão. Né? Tem que ser um processo permanente, contínuo, de uma decisão independente, com transparência, com participação social,
para garantir a sua continuidade. Né? É nesse aspecto que eu gostaria de encerrar a minha participação dizendo que esse deve ser o modelo que nós temos que perseguir, né? Um modelo eficiente de gestão com participação social para enfrentamento dessa crise hídrica. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, Carlos Pucui, pela sua participação. Você que é uma referência hoje muito importante em todo esse debate, uma referência, eu digo que no Brasil e no mundo, você tem dado grandes contribuições para esse debate tão importante que nós estamos fazendo hoje em São Paulo e no Brasil. Vou passar então a palavra agora para Yara Novelli. Pode ser, Yara? Yara, libera o seu microfone. Yara é do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, da USP, agora liberou. Melhorou meu som agora? Ixi, não estamos ouvindo a Yara. Alguém está ouvindo? Está bem baixo, Yara. Pode falar, vamos tentar ouvir a Yara. Põe o som. Alguém ouve a Yara? Eu não estou ouvindo. Eu ouvi um trecho só e baixo. E baixo. Alguém ouviu? A Helena ouviu? Veja agora. Agora sim. Ótimo. Ah, beleza. Então vamos lá. Falar bem perto do computador, Yara, que daí vai dar. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim, estamos vendo. Já apareceu aqui na tela. Então, boa noite a todos. Eu vou fazer uma contribuição às discussões, ao debate, nessa sessão de uma audiência pública quase, né, um ato solene, onde estamos debatendo o problema da crise hídrica no estado de São Paulo. Então, a importância da proteção aos rios voadores que vêm da Amazônia e vêm irrigar São Paulo. Então, a evaporação que se processa na faixa equatorial da água dos oceanos passa sobre a grande calota da floresta pluvial amazônica. Com a evapotranspiração das árvores, nós temos umidade suficiente que se condensa, formando nuvens que vão ser carreadas pelas correntes de ventos. As correntes aéreas dão de encontro ao contraforte dos Andes e vão ser dispersadas pelo continente da América do Sul, passando e doando sua contribuição de umidade para todo o continente da América do Sul. Como se processa essa contribuição, essa verdadeira máquina de água, que é a floresta amazônica, a floresta pluvial amazônica? Árvores com diâmetros de copa com cerca de 20 metros chegam pela evapotranspiração a contribuir com 1.000 litros de água por dia. Então, o que nós temos, uma estimativa de 400 a 600 milhões de árvores com esse grande diâmetro de copa, que contribuem com cerca de 20 bilhões de toneladas de água por dia. Essa água é em forma de vapor d'água que se acumula, formando nuvens, e como nuvens vão ser transportadas, irrigando todo o terreno ao sul da floresta pluvial, floresta amazônica. E assim é um exemplo de como se dá essa dispersão pelos ventos do que são chamados rios voadores, essas grandes massas de nuvens, ricas em umidade, elas vão sendo dispersadas pelos ventos, chegando às regiões sudeste, sul, centro-oeste, e uma grande dessas resultantes vai chegar ao Uruguai, Paraguai e Argentina. No nosso caso, nessa discussão, nós vamos focar
o estado de São Paulo, que recebe grande parte dessa fonte de água, fonte de umidade, que vem diretamente da floresta amazônica. Essa viagem da Amazônia até o estado de São Paulo leva em torno de 7 dias. Então, nós temos aí uma umidade que vem da Amazônia para contribuir com os nossos reservatórios de água, região centro-oeste e sudeste, onde estão os principais mananciais de água e reservatórios que garantem tanto energia como água para essa grande densidade populacional nessa região do Brasil, e temos, então, essa vinda dessa água que nos é garantida pela floresta amazônica, desde que estando sadia. Temos dados do CPTEC, onde fala dessa trajetória de 7 dias dos rios voadores chegando da Amazônia, e aqui eu peguei o exemplo de Ribeirão Preto, uma das áreas que foi fortemente afetada pelos processos da última semana, devido à seca e ao solo totalmente descoberto. Esses trabalhos do CPTEC são fruto de acompanhamento, monitoramento de rios voadores chegando à região de Ribeirão Preto, e o monitoramento foi feito de 2011 a 2015. Essa trajetória vocês têm aí nos meses, nesses 9 meses, em que essa chegada da água foi identificada em Ribeirão Preto como sendo água proveniente da Amazônia. Então, nesse percurso de 7 dias, nós temos a região de Ribeirão Preto aqui no nosso foco dessa nossa palestra, dessa nossa conversa, como sendo os meses de verão, como sendo aqueles que mais recebem contribuição da Amazônia para irrigar. Entretanto, nós temos uma representação esquemática aqui, onde um modelo de qualidade de vida que era pensado, essa figura é dos irmãos Odum, de 1972, quando eles fizeram esse esquema pensando na exploração de terras naturais. Então, quando 100% das terras naturais foram sendo transformadas pelo homem, havia proporcionalmente um aumento da qualidade de vida. Entretanto, em 1972, eles já previam que esse aumento não era indefinido. Ia chegar a um ponto em que a contínua transformação de terras naturais não ia mais se transformar num aumento ou uma melhoria da qualidade de vida. Esse ponto de inflexão da curva nós atingimos entre 2000, na virada do século, e daí por diante essa curva já tinha um perfil traçado desde 1972, um decaimento dessa curva à medida que porcentagens grandes das terras naturais iam se transformando em terras exploradas. Nós temos aqui uma realidade dura, difícil de aceitar, que isso tudo já estava previsto. Não é um fator totalmente sem uma ligação com fatos científicos. Não se sabia exatamente quando, mas na virada do século já havia, com o estudo ecossistêmico do milênio, já previam que em 2100 teríamos uma porcentagem grande das terras naturais já comprometidas. Não havia mais desenvolvimento
em termos de qualidade de vida. Onde tínhamos alcançado, só íamos decair. E esse decaimento está previsto para 2050, como chegando a pontos bastante desastrosos e talvez bastante negativos para a nossa sociedade humana, isso planetário. Não é específico para o Brasil e muito menos para São Paulo. Mas aqui nós temos a realidade de São Paulo. Fatos, monocultura, exploração de uma única espécie, a queima desse material na época da colheita, o solo que fica descoberto, a renovação do canavial diante da seca, a seca tão intensa, períodos sem disponibilidade hídrica tão intenso, houve necessidade da renovação de todo o plantio, desnudando a terra, grandes extensões de monocultura de cana ficando totalmente expostos. É o que nós estamos assistindo nessa semana. Não é inédito, mas a frequência de recorrência assusta. São fatos, não são pontos num ponto, numa curva qualquer. São fatos. Franca, no domingo passado, interior de São Paulo, mostrando essa ocorrência de terra, não é areia, como no deserto no norte da África, é terra, é a terra vermelha, a terra roxa do estado de São Paulo. Aí temos a Amazônia, os fatos, lá a nossa gênese da água, do vapor d'água, dos rios voadores, lá também sofre desmatamento, queimadas, criação de pastos, disputa de terras, assentamentos humanos, caça e pesca ilegal, isso é lá na Amazônia, comprometendo a nossa máquina de água. Então, o desmatamento interfere no processo de formação dos rios voadores. A alteração do regime dessa formação de nuvens, tudo isso está constatado cientificamente, numericamente. A alteração do regime de chuvas vem causando o problema de eventos extremos em áreas vulneráveis. O Bocuí acabou de falar nas vulnerabilidades, alta vulnerabilidade em terrenos do estado de São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo apresentando verdadeiros desastres anunciados para um futuro próximo, e muitos deles já sendo vivenciados, com deslizamentos e inundações em áreas urbanas e rurais. Temos ainda um aumento térmico do sexto relatório do IPCC, com dados bastante alarmantes e uma antecipação desses valores de aumento térmico, desafiando as nossas tomadas de decisão. A minha pergunta, meu questionamento é dizer, a região amazônica como máquina de água, diante de fogo, diante dessa balança desequilibrada, onde o dinheiro do Midas continua ganhando nessa guerra dos pratos de uma balança, e o corte das árvores, os troncos sendo vendidos como pinho, a madeira mais sem valor, é a minha pergunta, até quando nós vamos ter máquina de água gerando água para o Sudeste, Sul e para todo o continente americano? Na minha janela do futuro, quando eu abro, é essa visão que eu tenho. Muito obrigada. Obrigado, Yara. Muito bem. Muito bacana a sua apresentação, muito didática e preocupante, logicamente, né? Sem dúvida nenhuma. Vou chamar, então, agora o Wilson Cabral, do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Wilson. Boa tarde.
Meu microfone. Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui num ato solene, né, para falar de crise hídrica, que é um tema que a gente vem estudando já há um bom tempo, né? E assim como a Yara lançou aí uma porta para o futuro, em que ela vê uma série de eu tenho a acrescentar que o futuro também é sombrio sobre outros aspectos. Então eu vou fazer uma apresentação com base em algumas coisas que a gente vem discutindo já, diria que mais de 15 anos. Eu até dei o título dessa apresentação para Água e Energia, crise anunciada, ou seja, isso não é uma crise extemporânea, né, causada simplesmente por uma virada de tempo, né? Isso é uma crise anunciada, ou seja, a gente já vem falando sobre essas questões da crise hídrica há um bom tempo e, no entanto, o poder público não acompanhou em termos de planejamento e execução adequadamente para enfrentamento dessas situações, né? Enfrentamento por um lado, mitigação por um lado e adaptação por outro. Bom, passando adiante, só para ilustrar parte desse cenário, isso aqui são projeções que nós fizemos lá em 2015, já tem 6 anos. Inclusive, está se confirmando os cenários mais pessimistas que a gente tinha detectado naquela época, e que diziam o seguinte, só para ter bem claro, nos modelos mais otimistas, né, os cenários mais otimistas, a gente tinha uma redução da precipitação para todo o Brasil, praticamente, com exceção só da região sul do país, da ordem de 25%. O cenário mais otimista, né? E nos cenários mais pessimistas, a gente poderia ter uma redução da ordem de 45% a 50%. Então, 45% a 50% no cenário mais pessimista, que é, em tese, o cenário que está se colocando como mais realístico hoje, tá? Então, o novo relatório do IPCC veio a confirmar justamente essa trajetória de menor precipitação para o Brasil, para boa parte do Brasil, inclusive a região sudeste. Então, isso é uma chamada de atenção, primeiro para dizer, isso a gente tem falado já há um bom tempo, tá? Então, não se pode dizer que isso é extemporâneo, não se pode dizer que isso é uma crise de São Pedro, né? E, aliás, isso já vem sendo dito a cada crise que a gente vivencia, né? E nada, por outro lado, nada é feito para, de fato, aumentar a nossa resiliência em relação ao que vem por aí. Só para relembrar também, esse gráfico mostra o nível dos reservatórios da região sudeste, é uma figura de 2002, e para ilustrar que a gente já vinha acompanhando uma redução, né, do nível médio desses reservatórios desde a década de 90, desde o início dos anos 90. Então, se a gente projetar uma média anual, a gente vai ver que ela vem caindo ano após ano, né? Tem uma queda abrupta em 2001, 2002, foi a crise lá do apagão, que também era uma crise anunciada, né? Então, faltou investimento por parte do governo federal na estratégia de geração de energia para o Brasil, e nós chegamos nesse ponto. Esse gráfico termina em 2002 aqui, né? Em 2002, a gente já teve um bom nível de reposição de reservatórios, que colocou de volta ao patamar aí de 50% a 60% em média. Mas vejam que isso o patamar que a gente tinha em 91 era da ordem de 85%. Tá? Então nós voltamos em 2002, mas atingimos aí em torno de 50% a 60%. De lá para cá a gente vem mantendo mais ou menos esse patamar e agora a gente cai de novo, né? A gente tem decaído ainda mais, isso para deixar bem claro que não é uma crise fortuita, né? Isso já está sendo anunciado há um bom tempo. Essas 3 figuras ilustram o período mais recente, de 2017, 18 e 19, a projeção de 2019 na época,
E vejam que a curva verde é a média histórica, né, nos 3 gráficos. E nós estávamos sempre, em 2018, né, as barras laranjas nesse gráfico abaixo dessa curva. Em 2017, o gráfico, a curva azul também abaixo. Né? 2019, idem. Estou falando aqui dos reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste, que respondem por quase 70% da nossa produção de energia no país. Né? Bom, essa figura já é recente, é uma figura que mostra anomalias de precipitação em 2021, e novamente, a gente tem aqui a curva na cor preta, é a curva de média histórica. Né? O gráfico vermelho é o quanto nós estamos abaixo da média histórica. Isso aqui gera um déficit que a gente chama de anomalia de precipitação. É o quanto choveu menos do que normalmente choveria se a gente tivesse uma média histórica. Esse dado é para o Vale do Paraíba, mas se a gente pegar para Cantareira e para outras regiões do estado de São Paulo, nós vamos ver um gráfico muito semelhante. Né? A projeção deste ano, né, das rodadas de modelos climáticos, é de uma tendência de laninha e, consequentemente, uma tendência de baixa precipitação para os próximos 3 meses. Precipitação abaixo da média também para os próximos 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Se isso se concretiza, o pior dos cenários para a questão energética também se dará. Né? Isso para falar um pouco de nexos, né, nexo água, nexo energia, água, alimentos, etc., isso aqui ilustra como a gente caminhou no histórico e a cada momento de crise hídrica a gente aumentou a geração térmica. Né? Então a resposta sempre foi imediatista. A resposta nunca era de um planejamento de longo prazo. Então, diminuiu a água, diminuiu a geração hidrelétrica, então vamos aumentar as termoelétricas sem se preocupar que elas vão emitir mais gás de efeito estufa, vão emitir poluentes locais, tem um custo muito mais alto de operação, vai pagar mais caro por essa energia, mas sempre são ações imediatistas. Né? Então, se a gente pegar os picos, né, os vales aqui das curvas dos reservatórios, sempre elas correspondem a picos de aumento da geração termoelétrica. E nós vamos ver isso se repetir agora, já estamos vendo isso se repetir agora. Né? Então, novamente, reforçando, não é uma crise temporânea, não é um caso fortuito, isso o que nós estamos vivendo como crise hoje é uma absoluta falta de planejamento de execução nos 3 níveis de governo, tá? Especialmente no nível federal, quando a gente fala de energia elétrica, no nível estadual, quando a gente fala de água e energia de um modo geral, e no nível municipal, quando a gente fala de políticas públicas que interferem, que têm a ver com esses 2 ciclos, tanto energético quanto hídrico. Né? E pensando em outros nexos, né, então a gente tem um problema aí a enfrentar, que é o seguinte: além da baixa precipitação projetada pelos modelos climáticos, a gente tem também um aumento de temperatura. Né? E a concentração em aglomerados urbanos, né, que tende a formar ilhas de calor, com o aumento de temperatura, vai trazer também uma sucessão de eventos extremos, né? Especialmente de precipitação, se a gente estiver falando da área continental, e que geram, no caso de grandes aglomerados urbanos, um caos urbano por conta de inundações e tudo que a gente tem visto aí acontecer. Né? Já estamos vivenciando isso. Então, tudo isso está interligado de alguma forma. É preciso entender essas interligações. A intensificação do efeito climático com a redução da precipitação e aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura tende a levar um aumento a elevar a demanda por energia elétrica, então tende a haver um aumento também da demanda por energia elétrica. A cenários de constrangimento na oferta hídrica podem aumentar os conflitos, porque a gente usa água para diversos fins, né? E as cidades hoje são cada vez, no caso brasileiro, e especialmente no estado de São Paulo, são cada vez menos resilientes a todo esse cenário. Então a gente precisa urgentemente reverter essa situação, inverter essa chave. Se nós quisermos nos precaver de danos
que nós sofreremos no futuro próximo. Né? E só para entender um pouco desse contexto institucional, da complexidade que ele tem, quando a gente fala de uso e ocupação dos solos, a gente está falando de um ordenamento municipal, município que ele tem a prerrogativa das políticas de uso e ocupação do solo, tanto no solo urbano quanto no solo rural. As águas são hoje de dominalidade, né, do ponto de vista de arranjo institucional, de dominalidade ou da União, né, em termos de águas superficiais, ou dos estados, dependendo do curso dos rios. E as águas subterrâneas são de dominalidade dos estados. Né? E se a gente pensar na gestão ambiental, aí a gente tem uma divisão entre os 3 níveis federativos, União, Estados e municípios, com muito pouca prerrogativa municipal nesse aspecto. Né? E o clima. Qual que é a institucionalidade das questões climáticas no país, e no Estado e nos municípios? Então, isso hoje está num limbo institucional, e é preciso rapidamente também definir esses papéis, embora a gente já tenha aí planos de adaptação climática em nível federal, em nível estadual, e está se trabalhando com pouquíssimos em nível municipal, ainda o protagonismo para uma mudança rápida de atitude não está dado. Né? A gente precisa lidar com isso. E, por outro lado, a energia, a questão energética hoje no país é toda capitaneada aí pela União. Então, a gente tem que lidar com esse caldo institucional que eu somaria, né, as diversas outras vertentes aí. Estatuto das Cidades, Lei das Águas, planos decenais de energia, o licenciamento ambiental, que hoje está sendo precarizado em todos os níveis, né? Planos de adaptação climática, enfim, então tudo aí num caldeirão, e poucos sabem lidar com a integração entre esses elementos, e é necessária que haja uma integração. Eu vou citar 2 casos aqui que ilustram como essa integração não se dá, e mais ainda, o risco que a gente corre ao não fazê-lo. Né? Esse a foto da esquerda é a foto do reservatório do Jaguari, na bacia do Paraíba do Sul, e que hoje é alvo da transposição de águas para o Cantareira. Né? Vejam que as margens do reservatório do Jaguari são todas, boa parte dela é assim. Né? Não tem vegetação remanescente, e os processos de erosão consomem boa parte dessa orla da represa do Jaguari. Pois bem, ao retirar a água daqui, o que garantiria uma manutenção desse fluxo d'água, que a gente chama de escoamento base, para a manutenção dessa água do Jaguari, seria exatamente a recomposição, né? A gente chama hoje de soluções baseadas na natureza, uma restauração ecológica dessas áreas, especialmente nas áreas mais propensas à infiltração e à recarga de aquíferos. Né? E quando da definição do projeto, quando o projeto for passar para o licenciamento ambiental, o projeto da transposição, o ICMBio, que é gestor da APA Mananciais do Paraíba do Sul, que tem da área do Jaguari toda dentro dessa APA, colocou um condicionante que era justamente um investimento na restauração ecológica na bacia do Jaguari. Inclusive, era um condicionante para garantia do provimento de água futuro para a transposição. E a Sabesp aceitou. A Sabesp, uma empresa com capital público, né, que aceitou esse condicionante no processo de licenciamento, e tão logo a obra ficou pronta, a Sabesp passou a buscar derrubar esse condicionante que ela tinha aceitado no processo de licenciamento, como se rasgasse a licença prévia que ela havia recebido. Isso é um absurdo, não pode acontecer. Né? E vejam, a incongruência do discurso. Se vocês olharem o plano de atitudes futuras, inclusive de engajamento com soluções baseadas na natureza, com resiliência hídrica da Sabesp, lá está escrito que se valoriza a restauração ecológica, se valoriza, né, tudo isso, e, no entanto,
nos bastidores, a empresa está brigando para não fazê-lo, né? Sem nem um pouco de preocupação com o futuro da própria transposição que está em curso. Enfim, só para mostrar o oposto, essa foto da direita é o reservatório da Atibainha, né? Que já está todo, que é o contrário, né? Tem poucas partes que não estão vegetadas com esse remanescente. E aí, vejam que a alteração de nível é muito menor, né? Porque ela mantém esse nível muito mais ao longo do tempo, mesmo no período mais seco. Bom, um outro exemplo, e aí eu gostaria de citar o caso do envolvimento do município nesse processo, né? O que o município tem a ver com o provimento hídrico, com a segurança hídrica, né? Ele tem um papel fundamental que é o disciplinamento do uso e ocupação do solo, né? Então é lá que o município trabalha especialmente nessa questão, no seu papel para a segurança hídrica. Esse mapa aqui, essa figura, é um mapa do município, é uma figura, uma imagem de satélite do município de São José dos Campos, né? O recorte em preto, as bordas em preto, são a divisão municipal, né? E isso aqui representa basicamente a zona urbana de São José dos Campos. Toda essa área em verde são áreas de proteção ambiental, né? Então, na região sul-sudeste do município, tinham todas essas áreas aí verdes, né, de proteção ambiental. Eram zonas de proteção ambiental no regramento do uso do solo. As áreas em vermelho mais escuro, foram áreas que um estudo feito pelo Estado, né, detectou como áreas prioritárias de conservação do cerrado. Então, veja, o São José dos Campos, aliás, é dos campos porque era o Campos Cerrados, né? E tem pouquíssimas áreas remanescentes ainda de cerrado, que um estudo feito por um órgão do governo do Estado apontou como áreas prioritárias para se conservar como remanescente de cerrado. Em tese, o que o município deveria fazer com essas áreas? Torná-las também zonas de proteção ambiental, né? Era minimamente o que se poderia fazer. Essa área em rosa, maior, uma mancha bem grande em rosa, foi um estudo feito pelo Comitê de Bacias Hidrográficas da região e que desenhou, que mapeou todas as zonas de recarga de aquífero na bacia do Paraíba do Sul, trecho paulista. E essa aqui é a zona de recarga de aquífero do município de São José dos Campos, né? De posse de um estudo desse, o que o município deveria fazer? Deveria, de alguma maneira, buscar conservar essas áreas aqui para evitar uma perda de água, um risco à segurança hídrica ao ocupar essas áreas, né? Pois bem, a próxima ilustração mostra, a despeito de conhecer tudo isso, mostra como caminhou o plano diretor e zoneamento do município, né? Então, esse é o novo plano novo zoneamento, mapa de zoneamento de São José dos Campos. Vejam que essa região, que é a área de recarga de aquíferos, está toda hoje tomada por figuras aqui, por polígonos, os cinzas, marrons, amarelos e ocre, né? O que são esses cinza aí? Os cinza e marrom são áreas industriais, zonas industriais. O amarelo e o ocre são zonas de novos empreendimentos, especialmente grandes empreendimentos habitacionais. Ou seja, ela ocupou toda a área de recarga de aquífero com, principalmente, zonas industriais, né? E suprimiu do zoneamento ambiental todas as zonas de proteção ambiental que já haviam nessa área do município, né? Então, isso mostra como a gestão municipal está completamente, como se fosse alguma coisa etérea e completamente desconectada de compromissos que o país assume, por exemplo, em relação ao Acordo de Paris, em compromissos que se assumem em relação à segurança hídrica, em compromissos que se assumem em relação à segurança alimentar e uma série de outros. Então, há uma completa descontextualização da inserção dessas políticas públicas. Então, trouxe
exemplo só para mostrar como a gente tem que mudar isso muito rapidamente, se a gente quiser ter algum tipo de esperança de que aquela porta aberta da Iara não vá nos trazer aquela nuvem de pó tão somente, né? Então, que soluções institucionais a gente poderia pensar? Priorização de soluções baseadas na natureza, com infraestrutura verde, né, se quiserem assim chamar, que são hoje as soluções que trazem o maior número de co-benefícios, né? Então, ao fazer restauração ecológica, eu estou apontando para a segurança hídrica, eu estou apontando para a segurança climática, eu estou apontando para a segurança alimentar e estou apontando, inclusive, para a manutenção da biodiversidade, né, que é um dos principais elementos de perda no antropoceno, como o Bokui comentou. Metas compulsórias de eficiência energética e hídrica, então a gente tem que começar a pensar que estados e municípios têm que começar a assumir metas compulsórias de eficiência energética e hídrica. Algumas municipalidades e estados na Alemanha, por exemplo, já estão fazendo isso. Integração de elementos legais e regulatórios, a gente precisa integrar esses instrumentos, de forma a, por exemplo, evitar que uma prefeitura adote uma postura que contrarie, por exemplo, um instrumento, um regramento, ainda que não seja obrigatório, mas que tenha uma indicação, por exemplo, do Estado ou da União para se fazer no sentido contrário. Informações, nós temos que disponibilizar informações estratégicas para os níveis de governança ambiental e das águas e exigir, ou seja, disponibilizar isso, mas exigir que os municípios incorporem isso em seus planos, né? E, por fim, eu faço aqui até uma provocação, já que a gente está falando de Assembleia Legislativa, né, e inclusive tem o Celso Gianazzi também, que é vereador, é lógico que tudo que se faz por decreto, né, que não tem aí uma discussão pública, é meio complicado, mas isso aqui é uma provocação, já tem até um texto base para um decreto legislativo, se é que se pode advogar nessa causa, para, por exemplo, integrar os planos de ação climática e fazer com que os municípios, inclusive, incorporem esses planos de ação climática nos seus outros instrumentos de planejamento, né? Então, para que também não se crie planos de ação climática completamente estanques e que não conversam, que não se insiram nos demais objetos de planejamento. Então, basicamente, o que está se colocando aqui é que os municípios, no exercício de sua competência, devem consolidar em caráter imediato seus respectivos planos de ação climática. A maioria dos municípios do estado não tem, né? E eu disse, como comentei antes, as cidades estão cada vez menos resilientes, né? Vão sofrer cada vez mais e de uma forma drástica, dramática. Mortes. Não estou falando mais de um ligeiro aumento de temperatura médio, e isso não vai ter problema nenhum, não. É morte, né? É óbito, é morbidade, né? São problemas muito sérios que todo mundo devia acordar para isso. A elaboração desses planos deve contemplar devido laço científico e contar com ampla participação da sociedade, e todos os instrumentos municipais de planejamento, especialmente plano diretor, plano de mobilidade urbana, saneamento básico, desenvolvimento integrado, saúde, educação, sem prejuízo de outros, devem ser imediatamente atualizados para contemplar esse plano de ação climática, né? Então, o que está acontecendo hoje, e visualizando a partir, inclusive, de um município de grande porte, com muito recurso, né, como é São José dos Campos, a gente vê que isso não acontece. Imagine como está no restante aí dos municípios do estado. Por fim, e para chamar a atenção de um discurso que é muito sintomático, né, do que a gente vem vivenciando, eu me lembro que na Rio 92, nós tivemos a apresentação de uma garota de 12 anos, uma canadense, a Cully Suzuki, que fez um discurso de 5 minutos que chocou o mundo, né? Chamou a atenção do mundo inteiro. E de lá para cá, o que foi feito? E agora a gente tem uma outra garota, uma adolescente, que hoje está com 17 anos, para 18, né? A Greta Thunberg, que recentemente falou: não há planeta B.
não há planeta blá, blá, blá. Né? Então, a gente precisa sair desse blá, blá, blá e precisa reverter essa chave mais imediatamente se a gente quiser ter algum tipo de protagonismo futuro. Obrigado. Muito obrigado, Wilson, pela sua explanação e pela apresentação também dessa proposta de decreto, mas que eu quero já me comprometer com você aqui a tentar transformá-lo talvez num projeto de lei para ser apresentado aqui na Assembleia Legislativa, debatido, enfim, nós vamos estudar aqui com a nossa assessoria técnica e jurídica, eu li muito por cima, se você puder disponibilizar depois o arquivo desse texto para o Vitor, eu agradeço, tá? Mas me comprometo já a estudar a possibilidade de apresentação de um PL, de um projeto de lei nessa direção, tá bom? Muito obrigado pela sua explanação. Vou chamar agora a Helena Dutra, do Instituto Florestal, né, do Instituto que foi extinto e que vive esse drama juntamente com o Instituto Geológico, de Botânica, onde, na verdade, eles foram diluídos no Instituto de Pesquisas Ambientais, que também não se consolida. Como eu citei no início, não há nem orçamento, nem para os institutos, nem para o instituto que foi criado agora, ou seja, vocês ficaram no ar em plena crise hídrica ambiental do Estado de São Paulo, quando a gente mais precisa dos institutos, né? O Dória fez a extinção através do PL 529. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, Helena, quais são os impactos da extinção desses 3 institutos na crise, né? Os incêndios que estão ocorrendo em várias regiões do Estado, tem a ver também com uma extinção dos nossos institutos? Boa noite, deputado Janazzi, boa noite aos colegas. Agradeço o convite, agradeço muito o prazer de estar à mesa com essas 3 pessoas que fizeram apresentações muito esclarecedoras, realmente brilhantes, e que a gente sente muito que não chegue, né, não toque no coração de nossos governantes, né? E, enfim, como você falou, Carlos, a gente vive uma crise hídrica, a gente vive uma crise climática, a gente vive uma crise sanitária, e essas situações não são exclusivas do Estado de São Paulo, são situações que assolam mesmo a humanidade diante do próprio sistema social e desenvolvimentista, né, que nós nos propusemos a levar avante, e que raramente se ouve eco da fala de cientistas ou de ambientalistas no âmbito do poder público, especialmente dos poderes executivos, né? E diante dessa situação tão dramática que já foi relatada, né, de forma muito esclarecedora pelos colegas, a gente, no Estado de São Paulo, vive essa situação de extremo descaso, tanto com a ciência, quanto com a proteção ambiental, a conservação da natureza, as ações voltadas para a conservação. Então, se vivemos uma crise hídrica, como disse o Wilson, quais seriam as atitudes a serem tomadas a partir do momento que se constata, né, essa situação? Você tem uma situação extrema de falta de água mesmo, municípios do interior do estado, não só na capital, mas no interior do estado, vários municípios vivendo situações dramáticas, às vezes municípios pequenos, muito pequenos em termos de população,
mas com grandes áreas voltadas para o agronegócio, né, para a monocultura, para um tipo de exploração que desconsidera a conservação. E a gente tem crise hídrica em municípios, eu vou citar municípios muito pequenos e que acho que poucas pessoas sabem, né? Outros, por exemplo, não sabem nem o nome. Arthur Nogueira é um município aqui vizinho de Mogi Guaçu, onde eu estou lotada, né? É um município pequeno, de coisa de 20, 25 mil habitantes, e vive uma crise hídrica, tem que fazer rodízios de uso de água. Então, muitas vezes, a maior parte das pessoas olham apenas para São Paulo, né, a capital, como uma área que está sofrendo, porque é um grande centro urbano, então falta água pelo mau uso, inclusive o mau gerenciamento de um recurso. Mas isso assola o Estado, assola o interior todo do Estado. E muito por conta do tipo de ocupação. Então, o Estado de São Paulo tem no seu interior, tinha originalmente grandes áreas de cerrado, que é uma vegetação, um tipo de fisionomia de vegetação, há muito pouco tempo olhada com um olhar mais que a valorize. Né? Eu costumo contar uma história de quando eu cheguei no interior, vinda de São Paulo, e com meu diplominha de ecóloga, aliás, hoje é dia do ecólogo, viu, gente? E cheguei em Tirapina, que é onde a gente tem uma estação ecológica importantíssima, né, do ponto de vista da conservação da biodiversidade e de remanescentes importantes de Campo Cerrado. Né, é o remanescente mais expressivo no estado de São Paulo hoje. E a própria população local, os funcionários locais e tal, não entendiam o meu interesse por aquela área, né? Então, quando eu pedi, olha, eu preciso fazer uma visita de campo na estação ecológica, mas o que você vai fazer lá? Não tem nada, lá é só um mato ruim, né? Então, se a gente olha para uma ação muito recente, que é a nossa Constituição, de 88, na nossa Constituição se esqueceu do cerrado, quando se falou da importância da conservação dos biomas do país. Então, o cerrado foi muito desvalorizado ao longo da história evolutiva de ocupação, não só do estado de São Paulo, mas eu vou me ater ao estado de São Paulo nesse momento. Então, a expansão do agronegócio, a própria expansão da experimentação com pinos, né, que foi feita pelo Serviço Florestal, e outras questões, como a expansão do café. Então, os ciclos de cultura, né, ao longo da história do Estado, eles ocorrem em áreas de cerrado e vão levando essas áreas a cada vez terem remanescentes menores, né? E o cerrado, ele é sempre acompanhado das matas ciliares, né? Então, quando a gente descreve o cerrado, a gente descreve a área daquela vegetação que as pessoas entendem como tem aquela imagem, né, da vegetação que tem uma aparência de área de uma vegetação mais seca, devido à sua fisionomia, as folhas das árvores que tem uma cutícula muito espessa, os caules retorcidos e com aquela cutícula também grossa de proteção para a perda de água, porque essa vegetação evoluiu em um ambiente onde há um período seco, né, o inverno seco, isso ao longo da evolução desse tipo de vegetação, dessa comunidade toda, e esse período seco sempre é no inverno, né? Então, há um período de estiagem e essa vegetação adaptada a ele.
Porém, essa vegetação também é adaptada a um tipo de solo extremamente poroso e extremamente importante para guardar água, né? Então, os cerrados são responsáveis, na maior parte das situações, pela recarga dos aquíferos que nós temos no Estado. Volto a dizer, estou falando agora do Estado, mas não é, essa situação não é exclusiva do Estado de São Paulo. Mas, enfim, então, a gente tem essa vegetação com essa fisionomia, com essa aparência, né? E um solo, muitas vezes não, um solo basicamente arenoso, em alguns casos mais intensamente, outros menos, e acompanhadas de um sistema hídrico muito irrigado, por conta exatamente da produção de água. Então, se reconhece hoje o cerrado como a vegetação que é a caixa d'água, né? Que é a vegetação responsável por guardar água. E nesse sistema hídrico muito irrigado, a gente tem, me fugiu um pouco a palavra, perdão. A gente tem as matas ciliares, ou tínhamos originalmente as matas ciliares que acompanhavam os rios, os riachos, dentro dessas áreas, por todo o interior do estado. Hoje, a gente não vê mais mata ciliar. E a gente sabe, ou muito pouco sobrou dessa vegetação. E o papel dessa mata é exatamente manter o nível de água numa forma equilibrada. Então, no período da cheia, quando chove muito, no verão, na primavera, os rios sobem, e por conta dessa estrutura do solo de cerrado, essa vegetação, essa água infiltra no solo, fica guardada, e essa mata tem também essa função de ajudar que essa água permaneça nesse sistema. Quando a gente tira as matas, destrói as matas ciliares, os rios oscilam muito. Então, nas cheias, e também por conta da ocupação urbana, próximo aos rios, nas cheias, esses rios transbordam. Muitas vezes, muitas cidades têm problema de enchentes na época das cheias, isso estou falando agora do interior, né, porque em São Paulo já todos conhecem, mas no interior, São Carlos, Piracicaba e outras cidades têm esse problema de cheias, muitas enchentes nas áreas urbanas por conta da ocupação das margens dos rios, da retificação de rio, de retirada da vegetação ciliar. E na época de estiagem, que deveria-se ter essa água guardada, essa água já foi, já escoou, porque não tem mais a mata, que tem esse papel da esponja que segura a água, que retém a água para esse período de estiagem. Bom, isso é uma situação geral. O que temos hoje de remanescentes de cerrado no estado de São Paulo, remanescentes significativos, eles estão nas áreas protegidas, criadas pelo Instituto Florestal pelo interior do estado. Sejam nas estações experimentais, nas estações ecológicas, nas florestas estaduais. E essas áreas foram desvinculadas do Instituto de Pesquisa, ou seja, desvinculadas de quem gera o conhecimento para o melhor manejo dessas áreas e passaram agora a ter uma administração voltada para um olhar para essas áreas, um olhar financista, o que elas podem render. Então, há um programa já de governo de se conceder à iniciativa privada muitas dessas áreas das estações experimentais criadas pelo Instituto Florestal ao longo dos seus 130 anos de história na conservação, na pesquisa científica, na geração de conhecimento, no manejo de áreas protegidas e de unidades de conservação.
isso foi desvinculado. Então, isso mostra muito claramente o quanto de valor se dá para a conservação, para o meio ambiente e para a geração de conhecimento. Então, você afasta, né? Olha, nós vamos... vocês fiquem aí quietinhos fazendo sua pesquisa, mas aí no IPA, né, no novo Instituto de Pesquisa que não tem orçamento, e nós vamos manejar essas áreas com outro interesse, atendendo ao interesse, ao imediatismo. Então, o que o Wilson falou, quando que a gente vai ter realmente ações no sentido de, se já não dá para reverter situações, pelo menos ações que demonstrem que a gente está ouvindo, que a gente está entendendo o que tanto se fala, o que tanto os pesquisadores trazem como elementos importantes. Olha, precisamos mudar, isso precisa reverter, isso precisa ser revisto. Né? Tanto esse modelo de desenvolvimento, quanto esse modelo de ocupação, isso precisa ser revisto. Mas a gente tem o poder público que desconsidera completamente. E o exemplo que a gente vê claramente no estado de São Paulo foi a extinção de 3 instituições de pesquisa centenárias, idôneas, geradoras de conhecimento em área ambiental, que tinham, que desenvolvem pesquisas, né, os pesquisadores continuam atuantes, desenvolvendo pesquisa tanto voltada para a conservação da biodiversidade, para o manejo sustentável dessas áreas protegidas, a título de promover o seu papel na conservação, para a restauração ambiental, especialmente restauração em áreas de cerrado, pesquisas desenvolvidas nesse sentido, porque é importantíssimo, já não é mais importante ou fundamental apenas conservar esses remanescentes que ficaram. É muito importante restaurar ambientes, recuperar áreas e aí sim torná-las também unidades de conservação, dar o manejo adequado para que essas áreas possam cumprir seu papel ambiental. Mas o que a gente viu foi exatamente a extinção dessas 3 instituições, a criação de uma nova instituição sem nenhuma participação, sequer do corpo técnico dos 3 institutos extintos, sequer da sociedade, sequer da comunidade científica, ou mesmo do CONSEMA, do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Nem mesmo o CONSEMA foi ouvido sobre isso. Então, a gente vê que, de fato, é muito difícil fazer calar no coração dos nossos governantes. Talvez a única forma seja mesmo envolver mais a sociedade, cada vez mais fazer com que a sociedade clame por seus direitos. Acho que é um caminho, né? E, assim, eu gostaria de deixar uma reflexão que acho que é muito importante. Quem ganha com a extinção dessas 3 instituições de pesquisa? 3 instituições de pesquisa idôneas, comprometidas a gerar conhecimento em área ambiental de interesse da sociedade. E quem ganha com uma nova instituição de pesquisa criada no âmbito do gabinete da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, uma instituição dita de pesquisa, mas que foi criada por pessoas que não são pesquisadores e que está atrelada aos interesses de governo. Então, a gente extinguiu 3 instituições atreladas à sociedade, voltadas para os interesses da sociedade, e se criou uma instituição que está dizendo que, olha, agora modernizamos, agora nós temos uma instituição nova, essa instituição nova está atrelada aos interesses de governo, né? Não tem nenhuma liberdade, então, de se manifestar e de clamar
por essas mudanças tão necessárias no sistema. Então, tudo isso mostra que há esse interesse imediatista tanto voltado para o agronegócio, ou para a indústria, ou para a exploração urbana, né? Isso continua sendo o que move, né, a nossa sociedade. E, infelizmente, as perspectivas passam a ser tão tristes como a janela que a Yara mostrou para o futuro. Ou a gente se mexe muito rapidamente, né, enquanto sociedade, ou a gente está realmente, né, como disse o Ailton Krenak, né, nós não temos que salvar o mundo, porque o mundo vive sem nós, mas nós vamos ser levados à extinção em breve, se não tomarmos alguma medida, né? Então, era isso, deputado, que eu tinha a dizer sobre o desmonte da pesquisa científica na área ambiental no estado de São Paulo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço, Helena. Olha, Helena, sobre a extinção dos 3 institutos e depois da transformação no outro instituto, eu queria só que você explicasse, porque vocês tinham nos 3 institutos aproximadamente, me parece que 54 núcleos e seções, e houve uma redução para 4 núcleos e seções, é exatamente. Isso? Ou seja, é uma pulverização do trabalho de vocês. Exatamente. Nós tínhamos o Instituto Florestal, voltado para a pesquisa em área de criação e planejamento e manejo de unidades de conservação, silvicultura, melhoramento genético para manejo florestal, tinha uma série de pesquisas, muitas linhas de pesquisa. Nós tínhamos o Instituto de Botânica e o Instituto Geológico, e esses 3 institutos tinham, sim, mais de 50 linhas de pesquisa, e agora nós temos 4 núcleos de pesquisa apenas, e todos temos que nos encontrar nessas poucas caixinhas, né? E muitas linhas sumiram, foram extintas, inclusive linhas fundamentais como a de climatologia, meteorologia, que o Instituto Geológico desenvolvia. No Instituto Florestal também já tivemos estudos de climatologia, então, que poderiam ser muito importantes, poderiam ser não, né, eram importantíssimos para esse momento, mas elas desapareceram nessa mudança. Volto a dizer, porque esse novo instituto, ele foi feito no âmbito da secretaria, naquela máxima de vamos enxugar, vamos encolher, vamos reduzir gastos, né, então, eles olharam, como sempre, para a instituição com esse olhar financista, né. Porém, quando a gente faz uma análise um pouquinho mais profunda, a gente vê que nem isso é verdadeiro, nem economia houve de fato, porque nós somos todos funcionários públicos estatutários, todos vamos continuar até que nos aposentemos ou que outro fim nos seja dado, mas, então, não há economia. Isso é uma falácia, na verdade, né? Então, os argumentos não são reais, os argumentos são apenas para maquiar uma situação que é exatamente essa, de favorecer outros interesses que não a conservação ou a pesquisa. Na verdade, o ajuste fiscal não se enquadra para vocês. Na verdade, vocês não estariam enquadrados no ajuste fiscal, como você disse, até porque vocês são órgãos de Estado importantes nessa área do meio ambiente. Então, quer dizer, não tem sentido nenhum. Mas está judicializada, né, essa questão. Nós também entramos aqui no Ministério Público pela Assembleia Legislativa, então nós não desistimos ainda. Sobre o orçamento, embora não haja previsão orçamentária, o orçamento chegou agora, peça orçamentária, nós vamos apresentar, Helena, emendas ao projeto destinando recursos, vamos continuar
defendendo os 3 institutos, para que eles tenham orçamentos próprios, mesmo com a extinção. Até porque, como a questão está judicializada, nós temos chances ainda de reverter essa situação. Depois eu queria conversar com vocês sobre isso. Nós temos aí um prazo de 15, 20 dias para apresentar emendas ao orçamento, não só para os institutos, mas para as outras áreas também do meio ambiente. Eu acho que é um momento propício para a gente aprofundar esse debate sobre também o financiamento, né, o orçamento para a defesa do meio ambiente no estado de São Paulo. Então, esse é um compromisso que a gente quer aqui assumir também publicamente com vocês, está interferindo na questão orçamentária, agora conversando com os deputados e apresentando as propostas, tá? E agradecer muito vocês pela presença, pelas intervenções, Yara, Helena, Wilson, Carlos Bocuí, que tem dado uma grande contribuição. A audiência fica gravada no YouTube, na TV Assembleia, nas nossas redes sociais, fica gravada também nos anais da Assembleia Legislativa, isso é importante, né? E eu tenho certeza que as contribuições que vocês deram foram e são importantes para que a população entenda, porque essa é uma TV pública, as pessoas estão acompanhando, então a gente tem que dar visibilidade, conhecimento, né, para que as pessoas saibam quais são as principais causas, né, dessa crise. Não é só uma crise hídrica e energética, também vai ser uma crise de comida, né, porque sem água, sem energia não tem alimentos, não tem comida. Então, e esse questionamento que vocês fizeram, contextualizando um modelo de desenvolvimento, um modelo agropecuário, e tudo isso tem que ser mudado. E o Estado de São Paulo ainda não fez essa inflexão. Eu acompanho aqui pela Assembleia Legislativa, a bancada do BOI é muito forte aqui dentro da Alesp, como é no Congresso Nacional, aqui também. Eles têm seus representantes, tem financiamento, tem isenção fiscal para esse setor. Agora mesmo que o Estado começou o Estado de São Paulo nunca entrou em crise financeira, viu? Mesmo na pandemia, na verdade. O orçamento aumentou bastante, de 260 bilhões vai para 286 bilhões. Então, não teve crise no orçamento aqui. Então, esse ajuste fiscal foi uma verdadeira farsa. Tanto é que o governo lançou agora um PAC de 50 bilhões de reais. Ele está investindo em obras em todo o estado, todo dia o Dória inaugura obras, o tempo todo. Parece que ele já antecipou a campanha eleitoral, mas ele está recuando agora em relação aos impostos, porque naquele PL 529, que vocês acompanharam bastante, além das extinções dos institutos e de algumas empresas públicas importantes, ele aumentou impostos em várias áreas do ICMS. Então, agora, ele, como está chegando perto da eleição, ele está recuando e dando várias isenções. E uma das principais isenções, uma delas é para o agronegócio. Olha só, para vocês verem como o agronegócio tem espaço. Se vocês pegarem as isenções fiscais, o agronegócio tem uma proteção aqui muito grande. Então, isso tem que ser invertido. Aqui no Estado de São Paulo, nós vamos fazer esse debate agora, na hora da aprovação do orçamento. Quero agradecer muito a vocês, viu? A gente está com o tempo estourado aqui, por isso que eu não vou conseguir passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais, mas faremos outros encontros como esse, um encontro didático, foi bem pedagógico, né, e político no sentido de conscientização da população. Muito obrigado a vocês, Wilson, Carlos, Yara, Helena, ao Vitor, que estava aqui nos comandos do aplicativo, e do Borges também, que acompanhou diretamente do estúdio da TV Assembleia. Muito obrigado, gente. Um abraço para vocês. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, boa semana. Tchau.